Uma vez um aluno perdeu R$ 1.000 em uma operação, ele fez tudo certinho e questionou para mim: Will, por que eu peguei essa operação, mesmo aplicando tudo certinho, deu loss? Isso já aconteceu comigo também, lembrou muito meu começo, quando estava operando há 6 anos atrás, aplicava tudo certinho, mesmo assim eu tomava loss, e isso pode estar acontecendo com você. Você não está usando as retiradas de pavio. Depois que eu descobri as retiradas de pavio, tudo mudou. Foi um belo dia que eu estava analisando o gráfico, e eu tomei um loss, por exemplo, usei vela de força, usei vela de comando, tava tudo indicando que o mercado iria subir. Só que eu operei comprado, só que eu esqueci de ver na parte de cima. As retiradas de pavio é o lado oculto do preço que tá fazendo você tomar loss sem você perceber. Por exemplo, nessa leitura aqui de compra, tava uma belíssima operação de compra. A vela vermelha não deixou pavio no fechamento, não deixou interesse. Aqui embaixo eu tenho vela de comando, tem até a vela de força aqui atrás, que rompeu esses topos aqui anteriores, então tudo auxiliando que o mercado suba. Nessa entrada especificamente, não teve retirada de pavio, mas se na parte aqui de cima, por exemplo, esse pavio e esse pavio tivesse em simetria, aí que tá onde a maioria não percebe. Quando acontece uma retirada de pavio, é como se fosse uma vela de comando oculta. Ah, Will, mas não sei o que é vela de comando. A vela de comando bloqueia a liquidez. Então, se eu tive a retirada de pavio, esse pavio na mesma simetria desse pavio, você pode retirar, você pode apagar. É por isso que ela vira uma vela de comando. Tá começando agora na lógica do preço? Ou começou a me acompanhar agora? Tem a playlist, começa aqui, nível básico. Tem tudo que você precisa para saber do basicão da lógica do preço, que é o operacional que a gente usa para ter clareza nas operações. Aí qualquer pavio que tiver aqui na parte de cima, que acontecesse a retirada de pavio, no caso aqui aconteceu na verdade, ó, essa vela verde e essa vela vermelha, tá vendo? Tá na mesma direção. Esse pavio com esse pavio não tem mais nenhum outro pavio em simetria. Tá esse pavio e esse pavio. O que que você vai fazer? Quando tiver essa análise, tá vendo aqui que até subiu uma vela de compra, só que na verdade essa operação de compra é uma operação que você tomaria loss no futuro. No caso aqui ela pagou, mas pagou momentaneamente. Lembra, mesmo que você ganhe dinheiro momentaneamente, tá errado. A análise tem que estar certa. Aí mesmo se você tomar um loss com a análise certa, no longo prazo você consegue ganhar mais do que perder. No caso aqui é uma operação que eu não pegaria e não aconselho você pegar. Adicione esse filtro de entrada para você evitar esse tipo de operação. Operação muito forte para operar comprado, tá com contexto, não deixou interesse vendedor. Tem vela de comando aqui atrás, tem uma bela operação de compra. Só que no longo prazo vai dar muito loss pegar essa operação de compra por conta da retirada de pavio. Então observa sempre aqui na parte de cima. Se eu vou pegar uma operação de compra, observa aqui na parte de cima. Se eu for pegar uma operação de venda, observa na parte de baixo. Então aqui, ó, na parte de cima, os pavios são muito importantes, são muito relevantes para você descobrir que na verdade essa vela vermelha aqui é uma vela de comando. Aí o que que muda se você descobre que essa vela é uma vela de comando? Que não tem liquidez. Então se eu vou pegar uma operação de compra, eu quero que tenha interesse, eu quero que tenha pavio de compra para buscar. Não é simplesmente pegar uma estratégia e operar comprado e vendido aleatoriamente, só porque, por exemplo, a leitura de expiração do preço não deixou liquidez, tem vela de comando aqui, já tem a operação de compra para fazer nessa vela. Não é só isso, tem que observar se tem liquidez. No caso, teoricamente teria. Aí você pegaria uma operação de compra aqui pesada, porque é uma operação super boa, só que aí no longo prazo você vai tomar loss. Aqui pagou, mas no longo prazo você vai perder, porque aqui fez a retirada de pavio. Vamos ver se consigo encontrar mais um exemplo. Um gráfico que acontece muito as retiradas de pavio é o gráfico da Cardano. Tá vendo que esse gráfico ele tá bem quadradinho? Dá para ver bastante retiradas de pavio aqui. Por exemplo, esse pavio com esse pavio é uma retirada, ou seja, é uma vela de comando oculta. É por isso que o pessoal perde dinheiro sem saber, porque é um padrão oculto que acontece no mercado e só quem tem o olho de águia mesmo para conseguir ver esse padrão. Aqui é vela de comando. Então, por exemplo, se você pensou em pegar uma operação de compra porque essa vela vermelha tentou romper a vela de comando e não conseguiu, aí vai lá, lembra que eu falo aqui na playlist, ó, no começo aqui tem isso sobre as velas de comando. Velas de comando tem a parte 2 e a parte 1 também, que eu explico para você pegar a retração na vela de comando.
Então, marcou a vela de comando, aqui, a abertura dela, não deixou pavio nela, é um ótimo ponto de defesa compradora. A vela de venda tentou romper a vela de comando, não conseguiu, ficou acima e, melhor ainda, fez o travamento. Aqui na Adax Broker, que é a corretora que a gente opera, acontece muito isso. Os travamentos, as retiradas de pavio, então toma cuidado. Vai pegar essa compra, é uma operação ruim, porque ela teve essa retirada de pavio aqui em cima. Toda vez que você for pegar uma compra, observa aqui na parte de cima que teve a retirada de pavio. E também até mesmo, ó, teve a retirada de pavio, parece que teve aqui também, ó. Esse pavio, com esse pavio fez uma retirada, então tá muito boa sim a leitura para operar comprado, para operar a reversão, porque a vela vermelha, na verdade, não deixou pavio, terminou travado na vela de comando, não deixou liquidez, aí você vai lá, pega essa operação de compra, só que tá arriscado aqui, por conta que também na parte de cima também teve essa retirada de pavio. Vamos ver se a gente consegue encontrar um exemplo aqui que aconteça na prática, porque aí fica mais fácil de você entender. Antes disso, eu vou até fazer em desenho para você entender melhor. Então, quando faz a vela verde, pode ser 1000 velas depois, pode ser literalmente na próxima vela, quando trava pavio com pavio na mesma direção, é uma retirada, é uma desinstalação de preço. Aí o nome também não importa, o que importa é você saber que é uma vela de comando oculta. Nesse caso aqui, quando é na parte de cima, aqui não é vela de comando. Nesse caso aqui, retiraria esses dois pavios aqui, aí nesse caso vira uma expiração de preço que tem uma leitura para fazer uma operação de venda. Aí por que isso evita muito loss? Porque às vezes você acha que é uma nova alta, é um padrão de continuação, só que lá atrás vai lá e você encontra pavio com pavio. Então, mesmo que esse padrão aqui seja um padrão de nova alta, um padrão para operar comprado, se esse pavio com esse pavio tiver em simetria, na mesma direção, não dá mais para operar comprado. Então, você vai evitar de tomar esse loss, porque muito provavelmente ele vai fazer até uma reversão, por conta das retiradas de pavio. Então, o filtro de entrada para você evitar de tomar loss. Pode acontecer que possa fazer uma vela vermelha com a vela verde, pode ser de qualquer jeito. Vela vermelha com vela verde com vela vermelha, pavio em cima ou pavio embaixo. Se travou na mesma simetria, é uma retirada de pavio. O que não pode acontecer é quando faz o seguinte: faz uma vela verde aqui, por exemplo, deixou esse pavio e o preço fez o rompimento. Depois disso, quando vem uma vela vermelha e trava aqui, isso não é retirada de pavio, isso é transferência de preço. São duas coisas totalmente diferentes, são duas estratégias que uma não tem nada a ver com a outra. Então, não pode fazer o rompimento. A retirada de pavio tem que ser na mesma direção. Por exemplo, aqui, vela vermelha com vela vermelha, os dois pavios aqui estão na mesma direção. Como que eu vou saber? Que é a dúvida que você deve estar. Se eu vou ter que analisar lá atrás, porque muito provavelmente, se eu tirar o zoom do gráfico e olhar lá para trás, vai ter algum pavio em simetria. Aí como você vai saber? Até encontrar um corpo. Vamos fazer aqui o exemplo que fez aqui essas velas vermelhas, fez pavio com pavio, aí fez mais uma vela verde, travou mais um pavio, fez a vela vermelha também, travou mais um pavio. Qual dessas retiradas que eu tenho que analisar? Todas elas até encontrar um corpo. Se tiver aqui mais para trás alguma retirada de pavio, nesse caso aqui, essas que estão aqui mais para trás não vão importar. O que vai importar é até você localizar o corpo. Então as retiradas de pavio vai ser essa com essa e essa com essa. Sempre o par. Como assim o par? Se eu tenho somente 3 retiradas de pavio aqui, na verdade não são 3. São somente essas duas aqui primeiras. Essa daqui continua, ela ainda continua normal. Retirada de pavio, sempre você vai pegar duas velas. É sempre o par, nunca o ímpar. Se eu tenho 3 pavios aqui na mesma direção, o que conta é sempre os dois primeiros. Aí vamos fazer o exemplo. Faz aqui uma vela verde e faz mais um pavio. Qual que está contando? Esse pavio com esse pavio, por exemplo? Não. É sempre o primeiro com o segundo com o terceiro. Aí se tiver mais também, aí se faz o restante. Mas é sempre o par. Esse com esse com esse. Se tiver só 3 ou 6 ou 9, isso não existe. O que existe são os primeiros. Vamos ver se a gente consegue encontrar o exemplo aqui no gráfico para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui nesse ativo, essa vela vermelha com essa vela verde, tá vendo que o pavio está na mesma simetria? Isso é uma retirada de pavio. Então, esse pavio com esse pavio não existe mais. Aí, como não tem nenhum corpo aqui que você encontrou para trás,
Aí, nesse caso, é ruim essa leitura, que você não consegue ter muita base. No caso, você vai ter que tirar o zoom do gráfico. Nesse caso, está muito longe. Essa retirada de pavio é meio suspeita, porque você tem esse pavio com esse pavio, mas se você olhar, você pode até marcar, na verdade, para ficar mais fácil, ó. Marca uma linha horizontal e vê aqui atrás se travou algum pavio. Se não, tá de boa. Ó, não travou. E encontrou o corpo. Tá vendo? Encontrou o corpo da vela. Qualquer coisa que estiver lá para trás não vai influenciar mais para essa retirada de pavio. Sempre após localizar o corpo. Dela para frente, aí sim. Qualquer pavio que tiver na mesma simetria, aí você vai fazer a retirada de pavio. Que no caso realmente são esses dois pavios aqui. Pode estar complicado, mas me escuta aqui até o final para você entender o conceito dessa estratégia. Se, por exemplo, tivesse lá atrás outro pavio, seja de vela verde ou vela vermelha, travado aqui certinho, aí a retirada de pavio não seria esse com esse. Seria esse com esse daqui. O que eu estou passando aqui é dica de ouro, é dica de mentoria. Então eu aconselho ficar até o final. Aí no caso mais para trás lá não importa porque já localizou o corpo. Mas antes do corpo, qualquer pavio que tivesse em simetria aqui nessa mesma marcação, aí o que seria válido seria os primeiros. Se tiver 3 pavios em simetria, o que conta são os 2 primeiros. Aí esse terceiro, esse pavio continua. Aí como assim? O que isso muda na análise? Que essa é a dúvida que você deve estar na cabeça. Se tem esse pavio com algum pavio lá atrás em simetria, esse pavio continua. Então, no caso, eu tenho liquidez de compra, eu tenho pavio, eu tenho interesse de compra. Qualquer operação que eu for pegar aqui de compra, fica uma operação válida, porque eu sei que tem liquidez. No caso aqui, no exemplo prático, lá atrás não tem nenhum pavio em retirada. O que tem em retirada é somente realmente esses dois. Então, esse pavio com esse pavio não existe. Então, eu sei que não tenho liquidez de compra nessa vela. Aí, qualquer operação de compra que eu faço aqui fica ruim, porque eu não tenho interesse. Ainda mais se for com vela de comando. Igual aqui nesse caso. Vela verde e essa vela vermelha, se travasse o pavio nessa vela e não existisse esse pavio aqui, aí a retirada de pavio seria com esses dois pavios, dessa vela verde e dessa vela vermelha. Aí fazendo a retirada, essa retirada você vai fazer mentalmente, não precisa ficar marcando nada. Aí você sabe que essa vela virou uma vela de comando. E toda a liquidez de compra que tiver lá para trás não vai ser buscada. Então qualquer operação de compra que eu fazer aqui tende a dar menos assertividade por conta que não tem liquidez. Vamos ver aqui no gráfico da Cardano, geralmente acontece aqui, ó, operação de venda, só que já passou do tempo, então não dá mais para pegar. Aqui é o exemplo. Tenho vela de comando, então não tenho liquidez de compra para buscar. Esse pavio aqui não vai buscar agora. Qualquer pavio que está lá atrás também não vai buscar agora. E aqui eu tenho a retirada de pavio. O que eu tinha esse pavio e esse pavio para buscar, não vai buscar também, porque esse pavio com esse pavio fez a retirada. Aí essa leitura, eu tenho leitura do quê? Para pegar uma operação de venda. Uma operação de venda por conta da retirada de pavio. Aqui fez uma pressão de baixa, daria para pegar a próxima venda, só que como o tema da aula não é isso, eu não vou pegar para não confundir o pessoal. Dá mais para quem está começando agora, porque a retirada de pavio é mais difícil de entender. Então aqui, ó, pavio com pavio, fez a retirada, temos a leitura de venda. E sempre observa nos dois lados, tanto aqui em cima, como se tiver aqui embaixo também. Se tiver alguma retirada de pavio aqui embaixo, fica ruim. No caso, eu nem pegaria a operação, porque não tem liquidez. Ou se eu pegaria com um valor menor, porque o preço não tem liquidez, não tem objetivo. Aconselho a assistir essa aula que já tem aqui no canal. Aqui, ó, retirada de pavio aqui que aconteceu também. Pavio com pavio, esses dois pavios aqui não existem mais, então essa vela vermelha virou uma vela de comando. Aí a leitura é que o preço caia. Lógico, tem que utilizar as confluências, nessa operação nem daria para ter pego a operação porque já passou do tempo. Aqui, ó, não dá para pegar a venda, mas, ó, essa vela verde não deixou pavio no fechamento, tem pressão de baixa também, acho que ela nem fez a conexão, vamos ver, ó. Ó, não chegou a conectar com essa vela de comando, ficou abaixo, a leitura já tem para vender. Aqui atrás, ela já tinha feito a retirada de pavio. Então, no caso, ela tem essa liquidez de comprar para buscar. Se não tivesse essa liquidez de comprar para buscar e tivesse essa retirada de pavio, eu já poderia pegar a venda nessa vela. Ou até mesmo, se nessa vela vermelha aqui tivesse feito o travamento, pavio com pavio, na mesma direção, você tira esses dois pavios, a vela vermelha vira uma vela de comando. Aí você consegue pegar a operação de venda. Porque essa vela verde não deixou interesse, tem pressão de baixa, teve a retirada de pavio,
é uma vela de comando oculta, aí você consegue pegar a venda, mas também toma cuidado, porque aqui na parte de baixo também teve retirada de pavio. Então, é por isso que eu estou falando, isso é um pouco confuso, mas ajuda a você filtrar as operações, e quanto mais você filtrar as operações, você vai pegar operações mais seguras do que ficar pegando qualquer entrada e tomar loss à toa. Eu sei que vai ter muita gente que vai pegar, por exemplo, essa operação de venda e possivelmente vai tomar loss, mas não vai saber o motivo. Aqui pagou, mas no longo prazo pode ser que não pague e você tome um prejuízo muito maior, porque na operação você coloca um valor maior, vai lá você toma loss e na operação você pega um valor menor e você ganha. Aí a conta não bate, porque aqui fez retirada e aqui, por exemplo, se tivesse feito uma retirada, aí seria uma operação ruim. Porque sim, tem vela de comando, tem inspiração do preço, tem pressão de baixa. Só que aqui na parte de baixo também é o que você vai analisar. As retiradas de pavio se analisa tanto em cima como embaixo para você filtrar muito bem as suas operações. A retirada de pavio acontecem bastante aqui nesse gráfico da Cardano. Nesse caso aqui, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não está acontecendo tanto, mas aconteceu bastante aqui no passado. Tá vendo? Fez aqui retirada de pavio, fez aqui também retirada, fez aqui também retirada de pavio. Normalmente acontece de uma vela para outra, mas às vezes vai ter, por exemplo, uma vela aqui e outro pavio em simetria lá atrás. Pode acontecer também. Então, não, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa vela verde com essa vela verde. Então nem sempre vai ser aqui, ó, nessas duas velas aqui em sequenciais, ó, ou também aqui, ó, nessas duas velas sequenciais aqui também. Acho que aqui travou os três, ó. Tá vendo? Aqui é o exemplo. Aqui é o exemplo que eu queria dar. Fez 3 travamentos aqui, ó. Nessa vela vermelha, nessa aqui e nessa vela verde. Qual pavio eu tenho que retirar? Esse daqui da vela vermelha e esse daqui da vela vermelha. Esse pavio aqui existe, então isso muda totalmente a sua análise. Se você tirar esses dois pavios aqui e não viu esse pavio aqui mais para trás, você acha que essa vela é uma vela de comando, mas não tem nada a ver. Porque essa vela não é uma vela de comando, ela realmente deixou esse pavio. O que retirou são somente esses dois aqui que travaram em simetria, travou certinho, ó. Travou certinho. Aí no caso, até quando você vai ter que analisar? Até encontrar um corpo. Tá vendo que eu analisei que travou esses 3 pavios certinho? Então esse travou e esse travou. Até quando? Analisa, até bater um corpo. Aqui encontrou um corpo, tá vendo? Então, mais para trás, qualquer pavio que tiver em simetria, pode ser esse, por exemplo, ó. Realmente, isso aqui tá, ó. Esse pavio tá em simetria. Aí você pensa que é esse com esse e esse com esse. Só que não, porque já encontrou o corpo. Então esse daqui não vale mais, o que vale são esses dois primeiros e esse aqui ela continua, ela permanece igual. Quero ver se eu consigo encontrar uma operação agora. Vai ter vezes que não vai ter operação, então não tem como forçar nenhuma entrada também. Aqui dá para eu pegar, fez uma liquidação do preço. Aqui eu vou pegar uma operação de compra. Não tem liquidez, então tá uma operação mais fraca. Não tem vela de força também. Eu passei uma aula anterior sobre a vela de força para você confluenciar a vela de força e assistir esse vídeo que é da retirada de pavio. Às vezes a operação ela vai ter a vela de força, tem vela de comando, tá muito forte para subir. Só que se, por exemplo, é que aqui no caso nem tem liquidez, mas se tivesse alguma retirada de pavio aqui em cima, aí já ficaria ruim. Então vamos supor que aqui essa vela vermelha ela deixou pavio e ela travou nesse pavio dessa vela verde. Esse pavio com esse pavio some, então ela vira uma vela de comando. Aí se você pega uma operação de compra aqui, saiba que essa operação de compra é mais fraca, por conta que tem vela de comando. Isso se tivesse pavio. Aí a retirada de pavio serve para isso, para você filtrar as operações. Outra coisa que acho que o pessoal não está entendendo. As retiradas de pavio, as velas de comando, não é só porque tem a vela de comando, as retiradas de pavio, que você não vai pegar a operação. Você pode pegar. Tudo vai depender de contexto e tudo também vai depender do risco que você quer tomar. Mas saiba, vai ser uma operação menos assertiva, por conta que teve retirada de pavio, por conta que não tem liquidez. Então, vai pegar a operação de compra e não tem interesse de compra, já é a operação mais fraca. Então, saiba do risco dessa operação. Aqui, o que eu analisei? Teve a liquidação interna, o corpo dessa vela travou certinho nesse pavio, o fechamento terminou travado no pavio do fechamento. Isso é uma liquidação interna. Tem sobre isso aqui na playlist do Comece Aqui, tem tudo na verdade, todos os padrões, tudo que a gente opera de forma isolada. Aqui fez uma liquidação, já tenho leitura para comprar. Nessa vela verde, marca a abertura do lote, e você sabe também que esse lote é uma nova posição, porque a vela anterior rompeu esse lote de compra. Aqui o domínio de compra está forte,
está defendendo o preço para que o preço não caia, ele não consiga ultrapassar essa marcação. Tá aí, por isso que a gente conseguiu pegar a compra. O que mais confluenciou? Aqui atrás eu tenho vela de comando. O que ficaria melhor? Se ela rompesse esses topos e se acontecesse mais uma vela verde, seria a vela de força, seria mais forte ainda, mais uma confluência. Aqui ela teve a retirada de pavio, esse pavio com esse pavio. Aí no caso, olha a retirada de pavio aqui fazendo efeito. Nesse caso, é o efeito pro bem e não pro mal. Essa nova posição que a gente tinha analisado também é uma vela de comando, porque esse pavio aqui não existe, porque travou certinho com esse pavio. Até quando você vai analisar? Até encontrar o corpo. Encontrei o corpo, se tiver algum pavio travado lá para trás, de acordo com esses pavios aqui, não vai influenciar, somente esses dois aqui. E para frente também vale a mesma coisa. Faz a marcação, qualquer pavio que travar aqui nessas duas marcações, o pavio que travar aqui na frente vai continuar valendo, porque são esses dois pavios aqui que aconteceu a retirada. Aí, novamente, para que serve a retirada? Porque aí você descobre que isso daqui é uma vela de comando, é uma nova posição e é também a primeira vela do lote. Então, essa defesa de compra está fortíssima para o preço subir. Aí você pode fazer a marcação aqui, ó. Se o preço não conseguiu romper a sua nova posição, vela de comando, por conta da retirada de pavio, fez uma liquidação interna, tem vela de comando também, aí você pega a compra. Aí lembrando, essa entrada estava mais arriscada porque não tem liquidez, por conta dessa vela de comando. Por exemplo, tivesse pavio, não fosse uma vela de comando e acontecesse algum travamento aqui em cima, fazendo a retirada de pavio, ela seria uma vela de comando de qualquer forma. Então toma cuidado, às vezes vai pegar a operação, acha que tem liquidez, então aqui tem liquidez de compra para buscar, mas ela fez uma retirada de pavio anteriormente. Então se fez a retirada de pavio, esquece, ela não tem liquidez por ser uma vela de comando oculta. Essa aula novamente uma aula mais difícil, ainda mais o pessoal está começando agora. Para quem já está mais avançado, é tranquilo adicionar isso aqui no operacional. Eu aconselho a assistir 2 ou 3 vezes, o máximo que você precisar para entender, mas pelo menos 2. A primeira, como eu sempre falo, a primeira para você só repassar e entender o que estou falando, para pegar o fundamento. E a segunda vez para você aplicar junto com o gráfico e com o caderno também anotando tudo para você aplicar em conta real já e entender as operações. Nesse caso, só deu para fazer uma operação, não está tendo muitas retiradas de pavio aqui no momento. Novamente, a gente não força a operação, a gente lê o gráfico, a gente tem influência, então você tem que saber as retiradas de pavio, por exemplo, transferência de preço também. É um operacional que acontece poucas as vezes. Então eu posso fazer um vídeo, pode ser que nem tenha operação no vídeo, por conta que você tem que saber quando acontecer e quando não acontecer, você não vai só operar isso. Tem o restante do operacional inteiro para você aplicar também. Então a gente nunca fica preso a um operacional só. A gente usa realmente tudo, cada estratégia que a gente usa, nesses vídeos mais curtinhos, e tem as aulas novas que estou gravando aqui para o canal, que são vídeos um pouco mais longos, são vídeos também aplicando na prática. Agora que você já sabe utilizar as retiradas de pavio, já vai botar no seu operacional, assiste agora esse vídeo que é sobre as pressões de baixa e pressões de alta de velas de cores iguais, que representa a fraqueza compradora ou a fraqueza vendedora. Isso vai influenciar ainda mais nas retiradas de pavio, nas velas de força que você já está aprendendo. Então já assiste esse próximo vídeo.